Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês me assistirão hoje e a partir de agora de um estúdio diferente, mas estamos aqui para dar continuidade a esse curso de Direito Constitucional preparado com muito carinho. E o tema de hoje é a teoria geral dos direitos sociais, dando continuidade à temática dos direitos fundamentais. Sem mais delongas, porque o tempo é curto, a matéria é infinita, vamos ao que interessa. Vamos falar do nosso tema de hoje, a teoria geral dos direitos sociais. Tá aí. Bom, o que são os direitos sociais, o nosso tema central da aula de hoje? No conceito de André de Carvalho Ramos, os direitos sociais consistem em um conjunto de faculdades e posições jurídicas pelas quais o indivíduo pode exigir prestações do Estado ou da sociedade, ou até mesmo a abstenção de agir, tudo para assegurar condições materiais e socioculturais mínimas de sobrevivência. São desses direitos que a gente passa a falar a partir de agora. Volta para mim. Os direitos sociais estão consagrados no artigo 6º da Constituição Federal, que traz um rol de direitos fundamentais sociais. A memorização dos direitos ali positivados é obrigatória. Volta e meia, isso é exigido em concurso público, assim como saber quais destes direitos foram acrescidos ao artigo 6º por meio de emenda constitucional. O direito à alimentação, o direito à moradia e o direito a transporte não nascem expressamente com a redação originária da Constituição de 1988. Eles foram acrescidos por meio de emenda. A memorização do artigo 6º é obrigatória, mas também é essencial saber que esse rol é um rol não exaustivo. Outros direitos sociais podem ser extraídos implicitamente do sistema constitucional, bem como dos tratados internacionais de direitos humanos, de que o Brasil é signatário. É o que se extrai, é o que decorre do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, e foi exigido na prova da Defensoria Pública de Santa Catarina, da Defensoria Pública da Bahia. Se o artigo 6º é o principal fundamento na Constituição Federal, no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o artigo 26 da Convenção Americana é o principal dispositivo. Não se esqueçam que no âmbito do Sistema Interamericano temos um tratado também muito importante, que é o Protocolo de São Salvador, de leitura altamente recomendável, e no âmbito global ou onusiano, temos um protocolo de direitos econômicos, sociais e culturais, o PIDESC, também de leitura absolutamente recomendável. Bom, mas a verdade é que, enquanto os direitos civis e políticos já contam com reconhecida eficácia e algum grau de efetividade, diversas teorias, conceitos, classificações são criadas pela doutrina para, em última análise, negar efetividade aos direitos sociais. É o que eu chamo na minha dissertação do mestrado de cultura de resistência à efetividade dos direitos sociais. E o que eu identifiquei ao longo da minha pesquisa no mestrado é que a maior parte dessas teorias, conceitos ou classificações não tem nenhum nível de cientificidade ou de racionalidade, são essencialmente ideológicas. Por questões das mais diversas, se busca negar ou diminuir a importância dos direitos sociais, que são tão relevantes e tão essenciais ao indivíduo quanto os demais direitos fundamentais, como aqueles associados aos valores liberais burgueses. Então, vamos, a partir de agora, enfrentar quais são essas teorias que negam efetividade aos direitos sociais e como superá-las, porque é dessa forma que vai cair no seu concurso público, seja na prova objetiva, seja na discursiva, seja na oral. Só quero fazer um esclarecimento inicial. Judicialização de políticas públicas não se confunde com judicialização dos direitos sociais. Haverá judicialização de um direito social quando aquele direito social já conta com previsão na Constituição, eventualmente na lei, muitas vezes em atos normativos infralegais, já há uma política pública muito bem definida para se garantir aquele direito social.
mas por qualquer motivo, aquele direito social não está sendo garantido. Aquele medicamento não está sendo fornecido no SUS quando deveria. Não há vaga em creche para a criança. A merenda escolar é absolutamente insuficiente. Enfim, nestes casos, há a judicialização de um direito social, o que é um pouco mais simples. Já as políticas públicas são um conjunto de medidas legislativas, administrativas ou de outra natureza que são verdadeiros instrumentos para a promoção dos direitos fundamentais, em especial os direitos sociais. O tema da judicialização das políticas públicas é um pouco mais complexo, porque ele envolve a intervenção do sistema de justiça em temas que deveriam ficar essencialmente na esfera política, mas isso é possível quando há a inexistência de uma política pública ou a flagrante ineficiência. Para concurso público, geralmente esses conceitos podem ser tratados com algum grau de fungibilidade. Pois bem, um dos principais argumentos para negar a efetividade aos direitos sociais é o argumento de que os direitos sociais estariam consagrados em normas constitucionais meramente programáticas, por isso, não auto-aplicáveis. Bom, esse argumento há muito é superado, inclusive pela jurisprudência do STF. De fato, durante muito tempo, a Constituição Federal ou as constituições ocidentais como um todo eram tidas como documentos essencialmente políticos, como meras exortações morais ao legislador. Hoje, essa concepção foi superada por meio do reconhecimento da força normativa da Constituição, que muito se deu graças ao desenvolvimento do pós-positivismo, bem como do neoconstitucionalismo, no momento em que se reconhece a força normativa dos princípios, assim como da Constituição. Ou seja, a Constituição é norma jurídica de ponta a ponta, e não é qualquer norma jurídica, é a norma mais importante de uma ordem vigente. É verdade que José Afonso da Silva, em 1968, classificava quanto à eficácia as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. As duas primeiras, normas de eficácia plena e contida, seriam auto-aplicáveis, por isso, poderiam ser aplicadas diretamente por um juiz a um caso concreto. Já a última espécie, as normas de eficácia limitada, seriam não auto-aplicáveis, porque dependeriam de intermediação, sobretudo legislativa, para que tivessem aptidão para produzir seus efeitos esperados. Bom, parte da doutrina clássica etiqueta as normas constitucionais que consagram direitos sociais como normas meramente programáticas, que são espécie do gênero normas de eficácia limitada, e por isso elas seriam não auto-aplicáveis. Mas já em 1968, José Afonso da Silva reconhecia que o etiquetamento de determinadas normas como meramente programáticas geralmente é feito com relação a normas incômodas. Quando José Afonso da Silva classificou as normas quanto à eficácia e previu as normas programáticas, ele não estava pensando no artigo 6º da Constituição Federal, ou no artigo 196, que traz o direito à saúde, ou no artigo 205, que traz o direito à educação. Ele estava pensando em artigos como, por exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal, que traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tais quais construir uma sociedade livre, justa e solidária. É claro que deste dispositivo não se extrai um direito subjetivo direto. Mas a verdade é que os direitos sociais, consagrados na Constituição Federal, são direitos fundamentais, assim como os demais direitos, assim como a liberdade de expressão, assim como a vida, que tem uma estrutura principiológica. E como os demais princípios, são mandamentos de otimização, que devem ser aplicados na maior medida do possível, de acordo com as possibilidades fáticas e de acordo com as possibilidades jurídicas. Os direitos sociais são auto-aplicáveis, de acordo com o STF, ao menos no que tange ao mínimo existencial, conceito que nós veremos na aula de hoje. Outra alegação para negar a efetividade aos direitos sociais
é que as normas que positivam os direitos sociais geralmente seriam construídas com uma excessiva abertura semântica. Por isso, caberia à esfera política e não à esfera jurídica densificar, significar essas normas constitucionais dotadas de excessiva abertura semântica por meio de conceitos jurídicos indeterminados. Mas convenhamos, o que é liberdade de expressão? Qual é o seu sentido, o seu alcance e os limites? A partir de que momento ela pode ser restringida? Ora, a Constituição também não densifica de forma suficiente, e esse é um dos debates constitucionais contemporâneos mais relevantes. Por sua vez, quando a gente fala de direito à saúde, ela está consagrada com detalhes do artigo 196 a 200 da Constituição Federal. É verdade que, ainda assim, o conceito de direito à saúde tem algum grau de abstração e generalidade, o que nada difere dos demais direitos fundamentais, nem por isso se nega eficácia jurídica a eles. E convenhamos, nós estamos absolutamente habituados a utilizarmos conceitos jurídicos indeterminados para privar direitos fundamentais. Ora, quantas prisões são decretadas com base na ordem pública, seja lá o que isso signifique, sem a devida fundamentação? Se ordem pública pode prender, evidentemente outros conceitos jurídicos indeterminados podem ser utilizados para garantir direitos fundamentais da maior relevância. Todas as normas jurídicas têm zona de certeza e uma zona de incerteza, por mais genérica e abstrata que ela seja, ao menos com relação às zonas de certeza, o Poder Judiciário deve poder atuar. Caiu na prova da Defensoria Pública de Santa Catarina, certo ou errado, sem olhar o slide, sem spoiler. Escutem. Não obstante os direitos sociais possuam natureza de direito fundamental, não é possível atribuir eficácia imediata aos mesmos, a partir da norma constitucional, dependendo de intermediação do legislador infraconstitucional. Certo ou errado? Pessoal, está errado. A alternativa estava incorreta. Mesmo porque dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. As normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Ponto final. E direito fundamental é um gênero que abarca diversas espécies: direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos coletivos. E a própria Constituição, em sua literalidade, afirma que o gênero de direitos fundamentais, o que abarca os direitos sociais, tem aplicabilidade direta e imediata. A verdade é que José Afonso da Silva, em 1968, na sua obra original, já afirmava que a orientação doutrinária moderna, em 68, é no sentido de reconhecer eficácia plena e aplicabilidade imediata à maioria das normas constitucionais, mesmo a grande parte daquelas de caráter sócio-ideológicas, as quais, até bem recentemente, não passavam de princípios programáticos. Torna-se cada vez mais concreta a outorga dos direitos e garantias sociais das Constituições. Percebam, portanto, que José Afonso da Silva, em 68, já reconhecia que a maior parte das normas garantidoras de direitos sociais dava aos indivíduos direitos subjetivos em face do Estado. Por isso, invocar sua teoria para negar a efetividade aos direitos sociais é uma verdadeira distorção. Outra alegação muito comum, quando o tema envolve judicialização dos direitos sociais e, sobretudo, das políticas públicas, é a alegação de que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, não pode intervir no âmbito da discricionariedade administrativa. Como rebater essa alegação? Por meio do princípio da juridicidade e seus desdobramentos. De fato, à luz de uma legalidade clássica, o Estado só poderia fazer aquilo previsto em lei, enquanto o cidadão poderia fazer tudo aquilo que não era vedado por lei. Lei em sentido formal, em sentido estrito, trazendo para a nossa realidade, lei ordinária, lei complementar. Mas o princípio da legalidade passa por um processo de ressignificação, e a doutrina administrativista contemporânea chama essa ressignificação de princípio da juridicidade.
Hoje, o gestor da coisa pública, a administração pública, não se vincula apenas à lei em sentido estrito. O administrador deve obedecer toda a ordem jurídica, o que inclui a lei, claro, mas, sobretudo, a Constituição e todas as normas nela consagradas, sejam elas regras ou princípios, sejam esses princípios expressos ou implícitos. Isso porque se reconhece a força normativa tanto da Constituição quanto dos princípios. O neoconstitucionalismo e a constitucionalização de todo em direito implicou também na constitucionalização do direito administrativo, que deve se adaptar, se amoldar aos valores e aos princípios consagrados na Constituição Federal, sobretudo a sistemática dos direitos fundamentais. Bom, lá na doutrina clássica do direito administrativo, a gente precisa lembrar que os atos administrativos têm 5 elementos. Tem um monte de método mnemônico para decorar, não gosto disso. Eu decorei na seguinte ordem: competência, objeto, forma, motivo, finalidade. Pois bem, quando o legislador traz todos esses elementos de forma bem definida, estes atos administrativos seriam vinculados, correto? Quando o administrador não traz detalhes quanto ao motivo e o objeto, estes atos seriam etiquetados como atos discricionários. E este espaço de discricionariedade seria chamado de mérito administrativo. E quanto ao mérito administrativo, classicamente, afirma que o Poder Judiciário só poderia fazer um controle de legalidade e não de mérito propriamente dito. Bom, com a constitucionalização do direito administrativo, esta posição hoje está superada. A própria dicotomia entre atos discricionários e atos vinculados está superada. O que há é uma maior ou menor margem de liberdade por parte do administrador, à luz do caso concreto e sempre norteado pelos valores e pelos princípios constitucionais, sobretudo a promoção dos direitos fundamentais, que é a finalidade última do Estado. Importante lembrar também que todos os direitos fundamentais têm uma dimensão objetiva e também uma dimensão subjetiva. No âmbito da dimensão objetiva, os direitos fundamentais, numa perspectiva preponderantemente comunitária, integram uma ordem objetiva de valores. Os direitos fundamentais, portanto, são um valor em si, a ser protegido pelo Estado e pela sociedade. Mas, além da dimensão objetiva, todos os direitos fundamentais têm também uma dimensão subjetiva, numa perspectiva do indivíduo, detentor de direitos públicos subjetivos. Ora, os direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, também possuem uma dimensão subjetiva, garantindo assim posições subjetivas em face do Estado, ao menos quanto ao mínimo existencial. E com relação ao direito à educação, o artigo 208, parágrafo 1º da Constituição Federal é expresso ao afirmar que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Então, com relação à educação, inclusive, a Constituição expressa ao dizer que se trata de um direito subjetivo e, se violado, passível de judicialização. Claro, alguns autores defendem uma preferência da tutela coletiva em detrimento da tutela individual. E é claro que a tutela coletiva é mais eficiente. Isso não impede que os direitos sociais sejam judicializados individualmente. Um medicamento, uma vaga em creche. Outra alegação muito comum para negar a efetividade aos direitos sociais é a alegação da separação de poderes. O Poder Judiciário não poder intervir no âmbito dos direitos sociais e das políticas públicas. Como superar esse argumento? A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição analítica, extensa, com mais de 250 artigos, e que positivou um amplo catálogo de direitos fundamentais. Simultaneamente a isso, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição
Então, se um direito está sendo violado ou corre o risco de ser, o indivíduo tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário. A possibilidade de judicialização dos direitos sociais, portanto, foi uma escolha feita pelo Poder Constituinte lá em 1988. E na maior parte dos casos, quando há judicialização dos direitos sociais, o que estará fazendo o sistema de justiça é apenas aplicar a ordem jurídica, não apenas a Constituição. É importante lembrar que o direito à saúde está muito bem regulamentado na Lei 8080, a lei do SUS. O direito à educação está muito bem regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se nega um medicamento que decorre do direito à saúde positivado na Constituição, consagrado na Lei 8080, previsto em atos normativos do Ministério da Saúde, quando o juiz obriga a Fazenda Pública a fornecê-lo, ele está apenas aplicando a ordem jurídica, que foi descumprida pelo administrador. Nada mais. E convenhamos, a separação de poderes não é um fim em si. Ela é um instrumento de organizar de forma mais eficiente o Estado, conter o arbítrio, sempre em favor da sistemática dos direitos fundamentais. Por isso, é uma distorção pensar que a mera alegação de separação de poderes por si só poderia impedir a garantia dos direitos fundamentais. É lógico que o sistema de justiça deve ter cuidado. E vocês devem estar atentos aos novos dispositivos, não tão novos assim, da LINDB. Como, por exemplo, o artigo 22, que impõe ao sistema de justiça, ao interpretar as normas, considerar as reais dificuldades do gestor e as exigências de políticas públicas. É claro que não dá para exigir milagre. É claro que não dá para exigir que uma nova creche seja construída da noite para o dia. Mas o que o sistema de justiça pode exigir é a existência de uma política pública, baseada na ciência e nas melhores práticas nacionais e internacionais, com prazos, metas e indicadores. Meu amigo, isso é um mínimo. Lá na prova discursiva, e vocês estarão nela, assim como na prova oral, um grande coringa para defender a efetividade dos direitos sociais é o princípio constitucional hermenêutico da máxima efetividade, sistematizado por Conrad Hess. Ora, os direitos sociais merecem interpretações expansivas, que busquem sempre uma máxima efetividade, uma máxima concretude no chão da vida. Não é dado ao intérprete interpretar e aplicar a norma consagradora de um direito social com a finalidade de apequená-la. A verdade é que quase todos esses argumentos que nós enfrentamos até aqui, em última análise, chegam nos debates sobre os custos dos direitos. E a afirmação irracional de que os direitos sociais seriam mais caros que os direitos civis e políticos. A verdade é que todos os direitos fundamentais possuem uma dimensão negativa e uma dimensão positiva. Exigem abstenções, mas também prestações positivas por parte do Estado. Vamos pensar o direito à vida. Ora, ele exige uma abstenção por parte do Estado. Não entrar na favela colocando em risco desproporcional a vida dos moradores de áreas sensíveis com pretexto de combater a criminalidade. Ora, se o objetivo é proteger, se entra colocando em risco e eventualmente matando, o discurso foi absolutamente distorcido. Mas não basta não matar o seu cidadão. É preciso que o Estado também proteja a vida. Por exemplo, no âmbito da violência de gênero, prevendo políticas públicas numa dimensão cultural de combate ao patriarcado, instituindo delegacias especializadas, defensorias públicas com órgãos especializados, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, também um fazer para se proteger a vida. Isso vale para todos os direitos fundamentais. Por isso, no livro, eu prefiro 3 verbos. Cabe ao Estado o dever de respeito, proteção e promoção dos direitos fundamentais. Respeito significa, numa síntese gigantesca, não violar. Proteção, impedir que outros violem. Promoção,
elevar os níveis qualitativos e quantitativos de exercício dos direitos já consagrados. A verdade é que todos os direitos possuem custos. Apenas estamos mais habituados aos custos de um em detrimento de outros, porque vivemos uma cultura de resistência à efetividade dos direitos sociais. Bom, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, estamos num curso nacional. O TJ de São Paulo tem essa súmula aí 65 que reúne quase tudo que eu falei. Toda essa aula não serviu para nada porque está sintetizado na súmula 65 do TJ São Paulo. Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária, as decisões judiciais que determinam as pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte à criança ou adolescente. Vejam só a possibilidade aqui de judicialização do direito à saúde e do direito à educação. Vamos falar, para fechar esse bloco, do mínimo existencial? O que é o mínimo existencial que eu já mencionei para as senhoras e para os senhores? Conceitinho na tela. De acordo com a teoria do mínimo existencial, para que se possa usufruir dos direitos individuais, antes se faz necessária a garantia de condições materiais básicas de vida digna, ou seja, um conjunto essencial de direitos preponderantemente prestacionais a serem implementados e concretizados que possibilitam aos indivíduos uma vida digna. Percebeu-se que de nada valia reconhecer a liberdade plena aos indivíduos ante a inexistência de garantias mínimas para o seu exercício. Em outras palavras, tais condições materiais elementares constituem-se de premissas ao próprio exercício dos demais direitos. O mínimo existencial, portanto, é um núcleo intransponível com maior carga valorativa da dignidade humana. Nós já vimos que, com o surgimento de novos direitos, em regra, há uma ressignificação do sentido e do alcance dos direitos anteriormente protegidos. Com o desenvolvimento dos direitos sociais, os direitos civis e políticos, etiquetados como de primeira geração, também foram ressignificados. O direito à vida, quando idealizado, tinha uma acepção essencialmente biológica. Significava o direito de permanecer vivo e de não ser arbitrariamente morto. Estava associado, sobretudo, a um mínimo vital. Não executar um cidadão, não permitir que nossos pares morram de fome, é um ótimo começo. Mas o conceito de mínimo existencial, para além da vida numa acepção biológica, demanda uma análise sociocultural da própria vida. Fala-se, portanto, em vida digna. Não basta estar vivo e não ser morto. É preciso viver com dignidade, com autonomia, com liberdade. E isso é o núcleo do mínimo existencial. Quais direitos fundamentais integram o mínimo existencial? Ana Paula de Barcelos traz um rol em sua obra, que é o rol mais mencionado nos livros. Integraria o mínimo existencial o direito à saúde, o direito à educação, a assistência aos desamparados e o acesso à justiça. Os três primeiros, saúde, educação e assistência aos desamparados, ou seja, assistência social, seriam direitos substanciais. Já o acesso à justiça seria um direito instrumental, que deve ser garantido justamente no caso em que a saúde, a educação e a assistência social sejam violados na esfera política, por exemplo, pela administração pública. O que faz total sentido. Mas convenhamos, se o acesso à justiça muitas vezes é pressuposto para o direito à saúde, a assistência jurídica integral e gratuita é pressuposto para o acesso à justiça. Por isso, o professor Tiago Fenstein-Seifer, por todos, defende que a assistência jurídica integral e gratuita também deve integrar o mínimo existencial. Mas a verdade é que as necessidades humanas são infinitas e os recursos são de fato finitos. Temos municípios muito pobres nesse país,
que dependem do repasse de recursos do Estado e, sobretudo, da União. Não é possível exigir tudo de uma vez. Não é possível exigir todas as expectativas constitucionais. Não é possível exigir que Conceição de Macabu, um município muito pobre aqui do Rio de Janeiro, se torne uma Suíça da noite para o dia. É claro que não. O que é possível exigir, repito, é uma política pública séria, baseada na ciência, com prazos, metas e indicadores. Mas a verdade é que a questão do custo dos direitos merece ser valorada.